todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um simulado com 10 questões de legislação e conhecimentos específicos da Banca Avança São Paulo para você se preparar para o concurso de professor da Prefeitura de Itapecerica da Serra. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando houver novos vídeos o YouTube sempre te notificar. E é claro, se você está se preparando para o concurso de Itapecerica da Serra, eu tenho as minhas apostilas que são para os cargos de professor de desenvolvimento infantil, PDI, e professor de educação infantil P2, que é a mesma bibliografia, uma apostila de conhecimentos específicos e legislação e dissertativas, e a outra é português, matemática e informática, cada uma R$ 15. Elas são em PDF, mando por e-mail, por WhatsApp, forma de pagamento Pix ou depósito bancário. Vai ficar o primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone e WhatsApp para contato para a compra das apostilas, beleza? E dos outros cargos eu não tenho porque eu não tive muita demanda. Mas é importante você assistir esse simulado porque você conhecer como é a Banca Avança São Paulo, porque é difícil achar provas, a maioria nunca prestou para essa banca, não conhece, e essas bancas pequenas é importante você conhecer como elas se organizam, suas questões, como é que ela cobra para você chegar preparado para a prova, mesmo porque em todos os cargos de professor terão também 4 dissertativas, então você precisa ver se as questões são longas ou não, das objetivas, para você se programar aí para escrever suas 4 dissertativas. Falando em dissertativas, vou deixar na descrição desse vídeo uma videoaula que eu fiz com questões dissertativas para o concurso de Itapecerica, beleza? Essas provas aqui que eu vou mostrar, inclusive você encontra na minha apostila, tá? Eu peguei 5 questões aqui de legislação de uma prova que teve o ano passado, de 2022, do município de Vinhedo, tá? Que foi um processo seletivo de professor de educação básica 1. Aí vamos ver, antes de ir para as questões de legislação, que são 5, eu só quero aqui mostrar para vocês mais ou menos como são as questões da Banca São Paulo, porque muita gente está preocupada. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você está preocupado com relação ao tempo, né? Porque são 4 dissertativas para fazer, fora as questões objetivas. Será que vai dar tempo? Lembrando que também em Tapecerica vai cair atualidades, mas na minha apostila não tem atualidades. Você precisa ver as notícias aí de janeiro até março desse ano de 2023. Então, vemos aqui língua portuguesa, tem aqui um texto mais ou menos longo, e depois você tem aqui as questões para você responder baseado nesse texto. Também tem matemática, não são questões tão longas assim, são questões simples, tá? Que também de atualidades, nada muito exorbitante, né? Para ler em termos de tamanho, informática também. São questões curtinhas, tá? Então, eu acredito que dê tempo, mas importante até a sua data da prova, que é dia 26 de março, você treinar, tentar pegar essas provas anteriores da Avança São Paulo e simular, fazer as questões objetivas e dissertativas para você ver se vai dar tempo, certo? Daí, eu vou responder aqui dessa prova 5 questões de legislação e depois eu vou para conhecimentos específicos. Então, vamos lá para a questão de número 21. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, artigo 54, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche pré-escola às crianças de... Então, conforme o ECA, tem que ser assegurado pelo Estado o atendimento das crianças, seja na creche, seja na pré-escola, inclusive são esses cargos aí que eu mencionei da apostila, né, para quem for fazer, mas também pode ter uma questão dessa nos outros cargos também, tá, porque todos os cargos de professor tá cobrando o ECA. Então, vamos lá. Seria a alternativa A, de 3 a 5 anos de idade, B, de 4 a 5 anos de idade, C, de 3 a 6 anos de idade, D, de 0 a 5 anos de idade, ou E, de 0 a 6 anos de idade. A alternativa correta da questão 21, é claro, é a alternativa D de dado, de 0 a 5 anos. Então, só recapitulando, a creche ela vai de 0
a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. E lembrando que a creche, a matrícula não é obrigatória, mas a oferta sim. Já a pré-escola já é obrigatória. Então, a partir do momento que a criança completar 4 anos de idade, os responsáveis são obrigados a matricular a criança, certo? Questão de número 22. De acordo com o ECA, são atribuições do Conselho Tutelar, exceto, aqui não está pedindo a questão correta, está pedindo a questão errada, é o exceto, certo? Então, o que não é atribuição do Conselho Tutelar? Seria A, expedir notificações, B, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, C, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, D, tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Letra E, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após iniciadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. A alternativa que é exceto aqui, que não é atribuição do Conselho Tutelar, é a letra E, certo? Representar ao Ministério Público ações de perda ou suspensão familiar. Não. O Conselho Tutelar, ele vai visitar a criança, vai conversar com os responsáveis, vai ver toda a situação. E se caso realmente for comprovado que aquela família ela não tem condições, daí sim ela vai levar ao Ministério Público, que também vai investigar para depois levar para a justiça, para depois perder a guarda da criança, certo? O caso da família natural. Não é propriamente dita o Conselho Tutelar. Aliás, o Conselho Tutelar não toma nenhuma ação judicial. Ela apenas investiga, orienta e, na última hipótese, encaminha para as esferas judiciais tomarem providências e o Conselho Tutelar vai acompanhar depois como está o desenrolar da coisa aí na justiça, mas ela não toma decisão nenhuma, certo? Então, a alternativa que é exceto aqui das atribuições do Conselho Tutelar é a letra E de escola, certo? Agora o resto está aqui. Pedir notificação, sim. Encaminhar a autoridade judicial, sim. Assegurar o poder local proposta orçamentária para o atendimento de crianças e adolescentes. Tomar providências cabíveis na esfera quando a criança está correndo algum risco aí de violência. Daí ela vai notificar, vai aconselhar, e no último caso, como eu falei, ela vai encaminhar a autoridade social. Então, é encaminhar e não representar o Ministério Público. Ela vai encaminhar o processo ao Ministério Público e não representar, beleza? Agora vamos aqui para a questão de número 23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício do quê? Seria A, da cidadania e sua qualificação para o trabalho? B, da experiência extraescolar? C, do profissional da educação escolar? D, de instituições públicas e privadas de ensino? Ou letra E, da liberdade de apreço à tolerância? A resposta correta da questão 23, é claro, é a A, da cidadania e de sua qualificação para o trabalho. Então, é um dos princípios ali que você encontra no artigo 4º da LDB. Quando a gente fala qualificação do trabalho, não é preparar propriamente dito para o mercado de trabalho, uma questão tecnicista, mas que o estudante tem ali bases para poder se colocar no mercado de trabalho, ter uma vida plena, cidadã, próspera, enfim. E é importante decorar esses princípios da LDB porque sempre cai em todos os concursos, não importa o cargo, não importa a banca, já fiz simulados aqui no canal de outras bancas, FUNESP, RBO, ABCP Concursos, Nosso Rumo, IDEPAC, sempre tem uma questão cobrando os princípios da LDB. Então, é certeza que sempre cai, não importa a banca, certo? Questão de número 24. De acordo com o artigo 9 da LDB, não é incumbência da União. Então, o que não cabe à União na educação? Seria A, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e dos territórios.
Essa aqui está correta. Essa aqui está do sistema federal. Quando a gente fala União, é o sistema federal, certo? É o que é o MEC. Então, vai cuidar ali de todo o Brasil. Quando a gente fala de educação, é claro. Seria B, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Seria a C, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que noterão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar formação básica comum. Tá correto. Então, a União vai trabalhar sempre em conjunto com os municípios, Distrito Federal e Estado. D. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do sistema de ensino. Correto também. E. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Correto. Então, a única que não é incumbência da União é a letra B. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem é incumbência do Estado e não da União, certo? Questão 25. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar alguns princípios de acordo com a Resolução 05/2009. Desses princípios, os políticos escolhem sobre. Então, a Resolução 05/2009 trata das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que está englobado os três princípios, os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, quando a gente fala de princípios políticos, seria a da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades? Não, aqui a gente está falando dos éticos. B, da sensibilidade, da criatividade, do exercício da cidadania e do respeito à ordem democrática? Aqui a gente também está falando dos princípios éticos. C, dos princípios da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. D, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, da ludicidade, da liberdade de expressão. E, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Aqui também é dos princípios estéticos. A alternativa que fala dos princípios políticos é a letra C, tá? Direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. Então, é só você associar algumas palavras. Quando a gente fala dos princípios éticos, a gente está falando da autonomia, da solidariedade, da singularidade. Quando a gente fala da política, a gente fala da cidadania, da democracia. E quando a gente fala dos princípios estéticos, a gente fala de sensibilidade, de liberdade de expressão, de criatividade. Então, você pode associar palavras para se lembrar dos princípios das diretrizes, certo? Agora eu vou aqui para outra prova, porque essa prova aqui de Vinhedo não tinha nenhuma questão de conhecimento específico voltado para a educação infantil. Foi mais para o ensino fundamental. Então, eu vou para a página 337 aqui da apostila, com a prova do concurso de Itatiba de 2020, que foi para o cargo de professor de educação infantil. Então, vou resolver aqui com vocês 5 questões de conhecimentos específicos, começando com a questão 16. De acordo com o documento Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, mais precisamente no que se refere à avaliação, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. Está garantida a não retenção das crianças na educação infantil. Isso é uma verdade, não pode reter a criança na educação infantil, nem mesmo para promoção para o ensino fundamental, tá? 2. Aqui, inclusive nas alternativas, a gente já pode ir eliminando. Tudo que não tem A1, a gente pode eliminar. Então, poderia eliminar a B, a C e a E. Então, a gente ficaria com a A e com a D. A 2. Está garantida a utilização de um registro único, fotografia ou desenho? Não, falso. Existem múltiplas formas de registro de documentação na educação infantil, seja foto, desenho, relatório, áudio, enfim, as propostas das próprias crianças, há uma infinidade de documentação pedagógica na educação infantil. Então, a 2 é falsa. 3.
Está garantida a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano? Verdade. Então, a alternativa correta é a D, 1 e 3, que são verdadeiros, certo? Questão de número 17. De acordo com Chico Kishimoto, em Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil, que é um documento do MEC, inclusive, que está na bibliografia de Tapicerica, analise os itens a seguir e, ao final, assinar a alternativa correta. 1. O brincar é uma ação livre que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança. Correto. Então, a brincadeira livre ela pode surgir a qualquer hora, ali na vontade da criança. Então, sempre tem que respeitar a vontade das crianças, né, da brincadeira livre, não só ser tudo conduzido pela professora, né? 2. Para a criança, o brincar é a segunda principal atividade do dia. Não, há outras atividades do dia, não é só o brincar, né? 3. O brincar dá às crianças o poder de tomar decisões, expressar sentimentos, valores, correto, porque o brincar é o trabalho da criança. Inclusive, a 2 está errada porque ela fala segunda principal atividade. Não, o brincar é a principal atividade da criança, é o trabalho da criança, é a linguagem principal da criança. Então, a alternativa correta é a letra D. Apenas os itens 1 e 3 são verdadeiros, certo? Agora, vamos para a questão de número 18. De acordo com o documento Bebês como Leitores e Autores, analise os itens a seguir e, ao final, assinar a alternativa correta. Então, aqui vai falar sobre como funciona a leitura aí na educação infantil, principalmente na creche, né? 1. A leitura é nutrida por muitos estímulos, entre eles o da literatura. Correto, tá? Precisa ser estimulada a leitura desde ali da creche, do berçário com os bebês e vários gêneros textuais, um deles a literatura. 2. A narração constitui a principal fonte de entrada para a linguagem também. Então, a gente tem que fazer a narração, apresentar os personagens, entonação de voz, tudo isso chama atenção, envolve, né, os bebês. 3. O bebê lê o mundo desde o nascimento e desde a vida intrauterina. Também, se tomarmos como referência a voz da mãe, primeiro signo de contato com a cultura, com os atos das palavras, correto? Olha a importância aí da narração, da entonação de voz, que vem desde lá do útero e continua após o nascimento e o desenvolvimento do bebê e da criança. Então, todas as alternativas estão corretas, que é a alternativa E, certo? Questão de número 19. De acordo com o documento Currículo e Linguagem na Educação Infantil, analise os itens a seguir e, ao final, assinar a alternativa correta. 1. As diversas relações sociais nas quais as crianças se envolvem nas diferentes vivências e a elas propostas devem ser priorizadas, correto? 2. Das interações que as crianças estabelecem nas brincadeiras, elas exploram o contexto em que vivem, guiadas por sua imaginação, constrói situações a partir dos materiais disponíveis, de memórias de situações ou de histórias de canções, de rituais, apropriando-se da linguagem verbal, corporal, plástica, dos papéis sociais, das regras da vida social, correta. Então, tudo que acontece ao redor do mundo da criança, ela depois constrói o seu próprio mundo, por meio da brincadeira, da imaginação, a sua própria cultura infantil, né? E 3. As propostas na educação infantil precisam guiar-se por princípios éticos, políticos e semânticos. Qual foram os princípios que eu falei lá? Da DCN, da educação infantil, éticos, políticos e estéticos, não é semânticos. Então, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, é a alternativa D. Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros. Agora, vamos para a última questão, que é a questão de número 20. De acordo com o documento Criança como Leitores e Autores, analise os itens a seguir e, ao final, assinar a alternativa correta. 1. Na perspectiva da leitura de mundo, a educação infantil tem uma única função: dar oportunidade para elas narrarem os sentidos. Só isso é a função da educação infantil? Não, né? 2. Atualmente é preciso considerar que as produções culturais vêm propondo interfaces interessantes entre linguagens, sistemas semióticos e mídias. Verdade, então há múltiplas linguagens, né? 3. É cada vez mais frequente o uso de tablets e celulares pelas crianças na faixa etária da educação infantil. Verdade, apesar de ter especialistas que dizem que é bom evitar o contato prolongado, né? Prolongado das telas,
não podemos negar que as tecnologias fazem parte sim da vida das crianças e a gente precisa é, envolver isso na educação infantil, certo? Então a 3 está correta. Então a alternativa correta é a D, apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros, certo? Deixa aqui nos comentários do vídeo quantas questões você acertou, se você achou fácil, difícil, se a banca avança, a prova é tranquila, se vai dar tempo fazer as objetivas e as dissertativas, e se vocês, é claro, querem que eu traga mais simulados aí da banca avança ou dissertativas para ajudar vocês aí até a data da prova, beleza? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!